A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 5. Ser governado pela palavra. Autor Pedro Dong. Semana 1. A Arca de Noé. Terça-feira. Ler com oração. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13:4. O avanço do Evangelho e a tentativa do inimigo de barrá-lo. O péssimo exemplo deixado pelos anjos caídos, infelizmente, foi seguido pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, que também se desviaram da ordem natural das relações sexuais. Assim como os anjos transgrediram os limites estabelecidos por Deus, os homens de Sodoma e Gomorra imitaram esse comportamento corrompido, entregando-se às práticas que Deus reprova. O casamento é uma instituição santa, estabelecida por Deus. Conforme está escrito em Gênesis 2. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 24. Em Hebreus 13, lemos: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Versículo 4. Deus honra o casamento e o leito sem mácula, e promete juízo sobre aqueles que o profanam. Por isso, devemos zelar pela santidade do matrimônio e evitar qualquer brecha que possa comprometer esse princípio. O relacionamento entre pessoas de sexos opostos que não são cônjuges deve ser conduzido com pureza e respeito. É necessário agir com prudência e manter um distanciamento saudável, a fim de não dar ocasião à carne. Todos somos chamados a honrar o casamento, preservando-lhe a santidade e evitando qualquer brecha que possa maculá-lo. Trabalhamos em prol do Evangelho do Reino, e o Senhor tem nos concedido diversas ferramentas para cumprir essa missão, como a Casa de Adolescentes, o CEAP, a Casa de Colportores e o PAC. Irmãos e irmãs saem juntos para pregar o Evangelho, para fazer o Vem e Vê, a Missão Família e até em viagens com o Expolivro, levando o Evangelho a outras cidades. Em todas essas atividades, é essencial manter o máximo cuidado no relacionamento entre irmãos e irmãs, a fim de não dar ocasião à carne. O inimigo não pode impedir-nos de pregar o Evangelho do Reino. Ele está furioso porque o Evangelho está sendo anunciado em todos os continentes. Os colportores, assim como irmãos da Igreja, têm se engajado com intrepidez na pregação do Evangelho do Reino. Isso tem incomodado o inimigo. Ele não sabe como barrar esse avanço, porém pode tentar enfraquecer-nos em nossa conduta moral, caso encontre alguma brecha por descuido nosso. Por isso, precisamos fechar todas as brechas. O contato entre homens e mulheres, quando não se tratar de cônjuges, deve ser marcado por pureza e prudência, mantendo o distanciamento necessário. Evite estar a sós com alguém do sexo oposto em ambientes isolados, mas se acontecer, que haja o máximo de respeito e santidade. Esse é um assunto muito sério. Desde a juventude, tenho aprendido a manter distância de pessoas do sexo oposto e procurado servir e me relacionar com a maior pureza possível. Devemos também manter distância por causa de nosso testemunho, tanto diante dos irmãos quanto diante dos que estão de fora. Vamos cuidar bem da igreja e não dar ocasião ao inimigo nessa área. Se alguém cair, será muito difícil, por causa do mau testemunho, continuar servindo na igreja como antes. Não arruinemos nosso futuro de serviço ao Senhor por esse descuido. O casamento ilegal dos anjos caídos com a raça humana não apenas quebrou um princípio de Deus, mas também poluiu a humanidade. Por isso Deus decidiu dar fim a toda a carne. O homem tornou-se totalmente carnal, a ponto de Deus ter de retirar seu espírito, que até então ainda agia nele. O homem ultrapassou os limites, tornando-se inteiramente carnal. Os dias em que vivemos não são tão diferentes dos tempos de Noé, pois estamos próximos da vinda do Filho do Homem. As pessoas estão focadas apenas em seus prazeres carnais, seja nos relacionamentos, na comida ou na bebida. Nós, porém, somos diferentes.
Vivemos e trabalhamos com um propósito: trazer o Senhor de volta. Fazemos parte do Filho varão, que o trará novamente. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.